galera, a gente está aqui no estúdio JV com a banda Âncora. E agora o Ministério Âncora, né, Alexandre? Conta pra gente como é que surgiu a banda, quantos anos de banda, né? Cara, no total mesmo, assim, uns 7 anos. Só que no começo só era eu, Michael e o Nilson. A gente ensaiava junto, algumas composições, mas ainda não tinha, assim, algo certo, né? Não tinha um chamado. Não tinha um chamado, é verdade. Era mais para se mostrar musicalmente, né? E depois chegou, né, graças a Deus, depois de muitas orações, chegou o Gabriel e o Alex para complementar a banda, né? A gente achou melhor transformar em ministério, uma coisa mais séria, até porque tem as nossas esposas que não estão aqui também, namoradas, que nos ajudam muito em oração. A minha esposa Rosiane, a esposa do Nilson, a Midiana, a futura esposa do Maicon, Fabiana, também tem a futura esposa do Gabriel, Tainan. E a família toda apoia. Exatamente. Legal, cara. E aí vocês estão fazendo agora o primeiro CD, né? Já tem um título do CD, já tem um tema, uma coisa assim ou não? Porque a gente tem que viver, né, o que a gente prega, né, como disse sempre o meu pastor Bispo Ricardo. E a gente tenta colocar nesse CD, a gente está gravando, né, verdades. São tantas verdades. Que é o título da música, né? Exatamente. São tantas verdades que nos tocam, nos assolam no dia a dia, né? Mas a gente sabe que a única verdade é Deus, né? E vocês optaram por gravar o CD agora faixa por faixa, né? Antes era para ser um CD completo, gravado de uma vez. Ao invés disso, vocês estão fazendo faixa por faixa, né? Uma faixa por mês, mais ou menos isso, né? A cada dia, novas composições surgem no nosso ministério e temos também muitas composições antigas que ainda convêm com o nosso novo tipo de pensamento que a gente seguiu com essa formação do ministério. Esse modelo faz com que a gente possa entender e a cada dia mais se aprimorar, porque a gente tem como base gravações antigas, como os primeiros singles, e agora as que estão por vir, né? Então você acaba tendo mais tempo para poder compor, é isso? Claro. Sim, e tem um lance também da banda não viver do ministério ainda, né? E aí eu acho que isso também acaba dificultando um pouco a questão da composição. Se você tiver que juntar a galera para poder fazer um álbum, e eu sei disso, né? Porque eu também tenho uma banda, então despende muito tempo para compor, muito tempo para pré-produzir, né? Que também é essencial. Então, ensaiar muito, né? Então, se você falar assim, cara, eu quero juntar aí 15 faixas para mim poder escolher 10 e fazer um CD, é complicado hoje em dia, né? Também Deus renova nossos corações a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Então Ele nos dá composições novas, né? Sim. A cada minuto, às vezes eu estou em casa, às vezes até no trabalho, eu gravo no celular, nosso filho, cara, vocês acharam isso? Oh, legal. E a gente passa para mim e acaba a composição. Legal. E Maicon, você acha que não dificulta, cara, esse lance de você gravar faixa por faixa, que tipo assim, tem uma faixa gravada com uma mixagem, mesmo que seja com o mesmo produtor, dificilmente vai ter o mesmo som. Então, de repente, você vai ter uma música com uma sonoridade, outra música com outra. Vocês acham que isso aí não dificulta assim, a questão depois do CD ficar mais homogêneo, né? Dificulta bastante. Até que na primeira gravação, para essa última agora que a gente está tendo, a gente já viu uma diferença grotesca, muito grande, diferença no timbre. Eu mesmo sou baterista, eu senti muita diferença no bumbo, essas pegadas diferentes. Pode ser que fique bom, né? Pode ser que fique um CD meio exótico, sei lá, uma coisa mais diferente mesmo. Mas eu tô gostando do trabalho, mesmo assim, tá? Eu acho legal porque na verdade, a gente faz experimentações, né? Então, agora mesmo a gente gravando assim com o bumbo aberto, né? Sem pedra de resposta. Isso. Então, são coisas assim que você vai, testando e tendo sonoridades diferentes, né? Uma vez eu perguntei para um produtor lá de São Paulo, né? Perguntei para ele, falei, cara, como é que é esse lance? Tem bandas que fazem um trabalho separado, faz por faixa, faz a cada 2 faixas, né? E ele me falou que não tem que ser igual. Ele me falou isso, o CD não precisa ser homogêneo. Porque às vezes o CD homogêneo fica enjoativo também, né? A gente tenta fazer o máximo para ele ter um nexo entre uma música e outra, né? Entre a primeira música e a última música. Mas só que isso também às vezes pode deixar o CD muito chato, né? Então o lance às vezes é fazer com que o CD fique interessante, tenha climas diferentes, né? Bom, eu sei que aqui nem todo mundo
tem uma experiência legal com o estúdio, né? Até o Nilson já fez algumas gravações. Só tocaram o nome dele já. Muitos aqui está tendo a primeira experiência com o estúdio agora, né? A primeira gravação. Como está sendo essa experiência, né? Pegar aquilo que você desenvolve em casa, aquilo que você desenvolve nos ensaios e de repente vir para o estúdio, ter que gravar um beat, ter que formatar a música, criar as conexões, deixar tudo certinho. Como é que está sendo essa experiência, né? Porque agora a terceira música que vocês estão gravando, vocês gravaram uma música, até a primeira música foi Mais Que Vencedor, né? Sim. Que era uma música complexa e aí a gente teve que fazer... Remodelar toda a música. Como é que é essa experiência, né? De estúdio, de trazer as ideias para o estúdio, né? Você trazer a ideia que você pensou em casa, você tocando o seu beat imaginário, tudo é muito fácil, muito redondo e tudo dá muito certo. Mas quando você tem que metronar o que você está pensando que você quer pôr toda a fúria que você tem para dentro, para fora, às vezes não dá tão certo, né? Aí às vezes você opta por uma coisa mais simples para dar certo do que uma que você pensa, só que às vezes não fica tão legal, né? Então rola muito uma soma, mas também uma subtração. E a parte do estúdio legal mesmo é a questão da afiação. Você tem que estar afiadinho, né? Você tem que dar uma faca, tá molando para estar no beat perfeito. Então, tipo, é uma questão de desenvolvimento, né? Um cara não está envolvido com um estúdio, que não passa por um beat e toca só na noite ou na rua aí, é totalmente diferente quando o cara vem e entra dentro do estúdio para sentir realmente a pegada, como é que funciona. Aí você vai conseguir meio entender como é que é o mundo de uma banda maior, como é que funciona, que tudo não é tão bagunçado quanto você acha, que não é só bater pauzinho e achar que o tempo tá marcado, né? Então, o processo de evolução é excelente, né, cara? E você falou uma coisa interessante que é a questão da limitação, né? De limitar aquilo que você estava fazendo antes. Porque às vezes como você não tem esse lance do metrônomo, às vezes não tem um produtor ali para acompanhar, às vezes você acha que tá tudo certo, mas quando você vem para gravar você percebe que tem coisa sobrando, que tem coisa que não encaixou tão bem. Né? Você falou da questão da agressividade, né? Eu acho que o músico ele chega num nível legal quando ele consegue transmitir a mesma emoção que ele tem, digamos assim, no momento da composição, ele consegue transmitir, mesmo que seja filtrado, mesmo que seja menos arranjos, ou o produtor não nada octavo dele, fala, não, tem que tirar essa parte, tem que colocar aquela parte, menos guitarra ou mais baixo, mas você vai ter o músico chega num nível legal quando ele consegue imprimir a mesma emoção, a mesma interpretação, né? Porque é muito difícil, né, cara? Uma luta. Eu acho que a coisa mais legal é isso, né? Você realmente continuar colocando o que você estava querendo, né? A sensação tem que continuar a mesma, mesmo que aumente o corte, né? É você conseguir transmitir aquilo que você quer. Às vezes é o que acontece numa conversa. Eu posso falar muito, mas não transmitir o que eu quero que a pessoa pense. A gente fala muito desse termo single, né? O que é um single? Mas single é uma música de trabalho, né? Meados ali dos anos 80, né? Era muito comum esse lance do single, porque os discos eram caros, né? Então o cara ia numa loja de disco e aí ele fala, cara, eu queria conhecer esse som, eu queria saber como é. E aí ele não tem condição, de repente, de pagar muito caro um disco, mas tem as opções de single, né? Que eram discos vendidos em uma faixa só, 2 faixas, né? Que eram discos menores. E esse lance do single passou, né? Ultrapassou todas as eras, né? Os anos 90, e hoje em dia, né? Ainda é usado como material de divulgação, né? Tipo, quem não conhece a banda, mas de repente, tem um single da banda âncora. O cara não vai ter o trabalho, de repente, de ir atrás de um CD ou procurar alguma coisa no YouTube. De repente, ele tem ali mesmo a música para ele poder ouvir, conhecer a banda e, de repente, até, né, se tornar um fã da banda. Como tem sido a repercussão da galera, né? Como tem sido o feedback da galera? Assim, a galera tem falado, tem gostado do trampo? Para começo tem sido muito legal, né? A gente tem visto não só os amigos, nem só os parentes, né? Mas pessoas de outras cidades que a gente não conhece, deixando recado, né? Ultrapassando fronteiras. Ultrapassando fronteiras, né? Chega a ser um time. Barreiras, Florianópolis. Tipo Barreiras, Riachão das Neves, Cariparé e tal. Mas e a gente tem até um testemunho. Tenho muitos amigos, né, que chegaram a ouvir esses singles via Facebook, né? E para alguns lugares que eu passei, eu deixei muitos conhecidos
amigos, colegas e alguns casos de amigos mesmo que relataram que após ouvir símbolos começaram a abrir a cabeça para a palavra de Deus, porque às vezes a sociedade impunha que é uma coisa assim cheia de regras e depois vai vendo que não é bem assim. Às vezes um estilo diferente, como o rock que a gente costuma tocar, pode romper essas barreiras. Atingir pessoas que, na verdade, de repente a igreja não vai conseguir atingir, né? Legal. E tem alguma experiência assim, nesse sentido, assim, de alguma pessoa que tem ouvido a música e tem falado, pô, essa música aí tocou meu coração? Eu tive um colega que ele ouviu a música Verdades, né, o single, e ele relatou que ele sempre gostou muito de rock, mas só que nunca deu bola para essa questão religiosa, pelas regras, né, por esse clichê imposto. E quando começou a escutar primeiro Mais Que Vencedor, que saiu primeiro, ele começou a prestar atenção mais nas letras das músicas, e depois, com o próximo single, Verdades, ele nunca aceitou convites de colegas para ir à igreja. Depois disso, ele falou, abriu a cabeça e foi. Após isso, ele levou a família dele e, graças a Deus, se entregaram a Deus. O que a gente mais tem buscado, mais orado, né? Não ter apenas o dom, né? De tocar, de cantar, mas não. De levar um Deus que é vivo, um Deus que não precisa, né, de ninguém para movimentar ele de lado a lado, não, ele está aqui e usando a gente como canal, né? Apenas um canal dele. Qual igreja vocês frequentam? No caso, cada uma é uma igreja, entendeu? Só uma denominação assim diferente. No caso, Gabriel, Batista Independente de Filadélfia, pastor Gideão. Na Assembleia de Deus, pastor José Carlos. No meu caso, né, e do Alex, a gente Vocês são da mesma igreja, né? e o Michael também. Só que o Michael é da igreja que fica no outro bairro, né? Do pastor Acácio. E eu e o Alex do Bispo Ricardo, os seus pastores auxiliares. Vocês são considerados aqui por muitos, né, como uma banda revelação dos últimos tempos, né? Que vai ser de uma banda com 7 anos, que nem você falou, mas é uma banda que tem uma vida mais, como é que eu diria, mais ativa nos últimos 2 anos, não é isso? E nesses 2 anos vocês voltaram, vocês participaram de vários festivais e já ganharam alguns, né? Como é que foi essa experiência aí de participar de festival, né? E Deus vem abençoando muito, né? A gente ganhou um festival, aí depois ganhou bicampeões, né? Vamos dizer assim. Aí graças a Deus. Esse foi o Fast Gospel, né? Isso, Que acontece aqui no Eduardo. Chegou em 2011 e a gente, com esse valor, a gente gravou os 2 singles. E no segundo, graças a Deus, a gente comprou a bateria. Legal. Então acaba que o festival acaba sendo um incentivo financeiro também, não só um incentivo musical. Mas teve um festival que foi na Quadrangular, foi a Noite de Talentos, que não teve premiação em dinheiro, né? Mas a gente tomou aquilo ali como um incentivo, né? Sim. Mas depois, assim, foi um divisor de águas, assim, da banda para o ministério, foi o festival da Quadrangular. Porque foi o lançamento, assim, do single Verdades, que eu tinha mostrado para os meninos, né? No mesmo dia a gente ensaiou 15 minutos e tocou a noite e viu o festival. E a gente sentiu uma coisa de Deus, cara, algo diferente, assim, eu estava muito feliz, aí eu pensava e depois que nós nos reunimos, todos estavam com o mesmo sentimento, né, que veio aquela vontade, né, de jogar dele e tal. Bola pra frente, vamos gravar e era a palavra de Deus. Pois é, e alguns desses festivais eu até fui, né, tive o prazer assim, de acompanhar e eu achei bem legal, porque são festivais que tem uma força muito grande aqui na região, né, na região do oeste da Bahia, porque vai muita gente de fora e às vezes lota, né, os locais e vocês participarem de um festival onde participam pessoas daqui, de Barreiras, de outros lugares, e ter um resultado, pegar primeiro lugar, é bem interessante, né, assim, gratificante e assim, dá aquela sensação de dever cumprido, né, de falar, não, nossa música tá legal, o negócio falou, você compôs uma música, trouxe pra banda, vocês ensaiaram ali rapidinho, e já tocaram a música, né,
foi aquela tipo tudo ou nada, né? Não tem que dar. E os duas foram assim, né? Dois eventos foram assim. De uma banda que tinha apenas um violão emprestado, né? Deus tem abençoado de tanta maneira, né? Que a gente tem guitarra, festivais aí, bateria. Ensaiava no galinheiro, né? É verdade. A gente ensaiava no galinheiro. Tocando bateria, as galinhas. Era muito Os back vocal Não foi fácil. Vocês tiveram duas músicas que vocês tinham formação sem teclado, né? Era guitarra, baixo, bateria, voz. E aí agora na terceira música já entrou um tecladista, né? Que é o Alex. E como é que foi essa entrada, o Alex, na banda aí? Como é que foi isso? Eu não conhecia a banda até então, né? Aí como o Michael é da mesma igreja, ele chegou um dia lá com a camisa da Âncora. Eu falei, velho, camisa da Âncora deve ser uma banda ou um nome assim de alguma empresa. É legal, ficaria legal o nome de uma banda. E beleza, eu não sabia de nada, nem sabia que tinha Âncora, o nome de banda, Âncora Rock. E um dia eu acordei pra ir pra oração pra igreja, às 6 da manhã, e fui descer na rua lá. Aí quando eu olhei, eu encontrei um cartão de memória. Aí nisso que eu encontrei esse cartão de memória, eu coloquei no meu celular e comecei a ver os vídeos. E nisso tinha um vídeo de vocês gravando, da gente agora, gravando aqui no estúdio, a Mais Que Vencedor. Aí eu falei, Âncora? Ah, deve ser a camisa do Michael. Aí tinha ele também na gravação e lá eu vi rock. Eu, velho, esse cara toca rock, velho, um rock legal assim. Aí eu fui lá e divulguei não, postei no Facebook lá, postei a letra. Aí passou um dia, o Michael foi e chamou e falou, nós estamos precisando de um tecladista, se você curtir a ideia, entre em contato. Eu vi o perfil dele, quando ele comentou lá o nosso vídeo, aí eu vi o perfil dele, vi um teclado assim que ele gosta muito do Jean da oficina, né? Eu falei, cara, a gente tá precisando de um tecladista, esse cara, ou ele toca bem, ele é muito poser. Aí foi a opção muito poser mesmo. Mas beleza, eu entrei em contato com ele, a gente combinou, se encontrou na igreja lá, que a gente dá a missão lá do Mimoso 1, que é o bairro aqui do Eduardo, a gente vai uma vez por mês na sede, que é onde eles congregam, Santa Cruz. Ah, legal, então... E daí a gente se encontrou lá no dia de ceia, né? No domingo, primeiro domingo do mês, não foi lá. Aí a gente começou a trocar ideia. Rolou aquela conversa ali, aí... Aí eu falei, e aí, tu toca bem? Ele fez um solo de teclado lá do Zezo, dos teclados. Aí você falou, não é muita praia da banda, mas muita vamos dar uma chance pra Vamos ele. dar uma chance, vamos abrir espaço aqui pra ver como é que rola. Fazer uma caminha 3D. Mas daí na auditoria, né? Dando os testes com o Mike, fazendo as escravos, link junto. A gente O Mike é super talentoso, né? Mostrou que tinha espaço. Ele é o caçula da banda, né? Cara, na verdade ele é o Júnior, né? O Júnior, o apelido dele é íntimo, só quem é da banda pode chamar ele, né? Ah, sim. A gente fez uns testes antes para tecladista, né? Fez um monte de teste e só foi ele e a gente... E vem cá, e você falou aí, né, de futuro. O que vocês pensam daqui pra frente, né? O futuro da banda, o que a banda pretende atingir, né? Assim, em termos de, musicalmente falando, espiritualmente, né? Quais são as ideias de vocês? Quero viver de levar a palavra de Deus através do ministério, todos também querem. Então a gente continua orando a Deus, né? Tendo esse trabalho abençoado aqui no Estúdio JV, para que haja uma repercussão, mas uma repercussão vinda de Deus, porque como diz a palavra, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Tá bom? Tenho certeza que se Deus abrir a porta para a gente gravar esse trabalho aqui no Estúdio JV, elas vão continuar abertas e só crescer em nome de Jesus. Quer deixar alguma mensagem pra galera que curte Âncora aí? Eu sei que tem uma galera aí que gosta, que acompanha, né? Vamos agradecer o pessoal da fanpage, né? Pelos likes lá. Tem 3 likes, minha avó de chique. Agradecer a todo mundo lá que compartilha a nossa... Aproveita e pede pra curtir, né? Galera curtir a fanpage. Curte a fanpage lá, dá um likezinho, um joinha lá. Não custa nada, né? Não custa nada. E você que quer também ter o seu trabalho gravado, né? Vem aqui no Estúdio JV que você vai ser bem recebido. Peço assim que vocês continuem firmes, né? Sejam na presença de Deus, ouvindo, né, os nossos símbolos, mas estando junto na sua igreja, né? Buscando a Deus. Porque o importante é isso, o homem não pode pastorear a si mesmo. Então tem que ter alguém acima de você para dizer, olha, para te ajudar, longe do Senhor para te ajudar nos caminhos a seguir. Pois é, galera, Deus abençoe vocês que estão ouvindo esse vídeo, um vídeo promocional, né, desse estúdio abençoado, mas
você que está assistindo tenha a sua vida transformada em nome de Jesus. Amém.